os amantes da prótese total. Acabei de assistir a aula da professora Tânia Lacerda, amante da odontogeriatria. São pessoas realmente especiais, né? Porque tem que ter um carinho, tem que ter um amor muito grande, porque a curva de aprendizado é bem complexa, mas a satisfação é igualmente muito grande. Então, muito obrigado a todos. Eu quero falar rapidamente sobre a primeira consulta, que nós, como vai ser a abordagem da nossa conduta clínica. Então, pessoal, essa frase que vocês vão ler agora, em seguida, ela pode chocar um pouco, mas é proposital. O nosso primeiro olhar, às vezes, ele não está no foco correto. O paciente chega, você pede para tirar as próteses totais e olha, muitos já pegam material para moldagem anatômica, mas existe um olhar que deve preceder o olhar do semiologista. Então, quando eu coloco assim, procure um câncer, seria até meio estranho usar esse termo, né? Procure uma patologia, procure uma lesão, mas é justamente para que vocês não esqueçam que a primeira coisa, no primeiro dia, nós devemos dar um foco, um olhar de semiologista. Nós devemos olhar procurando uma patologia, porque eu estou muito mais preocupado neste momento com a saúde geral do que com a minha prótese dentária. Eu tive um caso muito, muito triste, há uns 10 anos atrás, que o avô de um amigo meu tinha feito uma prótese no interior há cerca de 4 meses e machucando, ele lá controlando, ele lembrou de mim e trouxe o avô para o meu consultório. Nós fizemos 2 biópsias, tinha 2 carcinomas espinocelular e 3 anos depois ele tinha falecido. Então é muito triste saber que por um simples detalhe eu posso chegar a moldar uma lesão cancerígena ou pré-cancerígena. Então o primeiro olhar, a primeira atenção como clínico, nós devemos observar as bochechas, a língua, o palato, afastar com o espelhinho. Será que isso é uma rotina no consultório? Ou o paciente chega lá, você já olha 3 restaurações do implante? Então esse olhar do semiologista que fique impregnado na cabeça de vocês, que esse tipo de vacilo eu não vou passar, porque o próprio profissional com certeza não fez com essa má intenção. Ele foi lá, moldou, fez uma bela de uma prótese em cima de um câncer. Então, pessoal, o primeiro olhar não é do protesista, é do semiologista. Muito bem. Então agora está tudo bem, não tem nada, não tem lesão branca, não tem nenhuma patologia, o paciente está saudável. Examinei inclusive os lábios, né? A quelite solar hoje, o UV é muito perigoso, então vem aquele paciente com lábio rachado, você vai lá, indica um protetor UV, uso diário, né? Hoje nós sabemos que essa lesão no lábio é muito perigosa, mas está tudo bem. Então eu posso observar o paciente já com o meu olhar de protesista, mas não ainda aquela prótese total, os dentes, a cor da gengiva, não, nós vamos olhar com um olhar microscópico. Eu vou analisar o nível de bactérias, fungos, matéria alba desse paciente. Por que eu estou falando isso? Porque os nossos pacientes, a maioria, eles são pacientes mais idosos, né? E, consequentemente, a sua resistência pode estar diminuída. Então, olha que interessante, eu trouxe aqui um artigo de 2019, arteriosclerose, artrite reumatoide, por causa da Candida albicans que está presente na boca, mas em condições favoráveis podem levar a doenças sistêmicas. E olha
que interessante, a inflamação local também pode desenvolver hipertensão, aumento do risco cardiovascular e morte. Dentadura mata? Mata. Entendeu? Mata. Se eu pegar uma dentadura, uma prótese total, que deposita muito alimento, aumenta o número de bactérias, o paciente está deglutindo, pode ter problemas gástricos, mas pode ter problemas cardiovasculares e morrer. Então não é brincadeira. Eu sei que nós vivemos num país que práticos fazem dentadura. É ou não é? Eu sei que nós vivemos num país que protéticos moldam a boca do paciente. Eu sei que nós vivemos num país que muitos dentistas cortam fases importantes da técnica de prótese total. Fazem só com uma moldagem anatômica. Eu sei de tudo isso. E eu sei que isso leva a muita perda óssea por diminuição de retenção e estabilidade. Mas eu estou falando de uma coisa muito além disso. Pode levar além da perda óssea, da perda da vida do paciente. E se a gente não começar a valorizar a prótese total, ela vai continuar sendo feita dessa maneira, como diz alguns professores, e eu aprovo. A prótese total é a prótese mais fácil de ser feita e a mais difícil de ser bem feita. Então, não cortem fases, porque cortando as fases é impossível, não cortando é difícil. Já é difícil fazer uma prótese total. Tem outro artigo, na verdade eu trouxe 3, mas tem centenas de artigos. Então em 2014, o biofilme acumulado na parte interna da prótese pode funcionar como um importante reservatório para patógenos bacterianos e fúngicos. Ou seja, como a parte interna da prótese total eu não posso polir, ela já tem uma rugosidade superficial um pouquinho mais áspera, e aí ela vai favorecer a deposição de bactérias e fungos, matéria alba. Se ela estiver desadaptada, mais ainda. E aí, esses micro-organismos, eles estão não só relacionados à inflamação que a gente conhece bem, que é a estomatite protética, mas esse trabalho diz que pode ter problemas sistêmicos, endocardite, pneumonia, infecções do trato respiratório. E se nós lembrarmos que esses pacientes muitas vezes estão debilitados, isso é um risco grande. Então eu poderia estar falando para vocês aqui na primeira consulta, nós olharmos a área basal, mas essa abordagem eu gostei de introduzir para que fique de alerta, para que quando vocês forem examinar esses pacientes, não levar nenhum risco na sua saúde geral. E esse é interessante também, esse é de 2019, ele fala o seguinte, ó, que a inflamação, né, ela pode estar associada à perda óssea, não só o trauma. A gente sempre acha que um trauma vai levar uma carga ou perda óssea, mas esse trabalho diz que um novo olhar, um novo foco do protesista, que a própria inflamação da fibromucosa de revestimento pode estar levando à reabsorção óssea. Então, pessoal, primeira coisa, primeiro olhar do semiologista, está tudo bem, nós estamos com saúde na fibromucosa jugal, na língua, ok, vou fazer a minha prótese, eu vou controlar o quanto ele tem de bactéria, né, na boca. Então a primeira coisa, a língua saborrosa, nós sabemos que é um dos maiores responsáveis por halitose. Então a escovação da língua, né, eu chego para o meu paciente, eu pego, eu preciso escovar a língua, eu escovo. Aí eu pego o limpador, tiro e sai aquela nata, aí eu já tenho umas torradinhas ali, eu passo e falo, come, ai que nojo, mas estava na sua língua, está comendo, come. Então se você cheirar aquilo lá, tem um voodoo, porque ali tem restos de células mortas, bactéria, fungo,
matéria orgânica ali, resto de comida. Então, a primeira coisa, só de escovar a língua, não só a vida social, porque quem tem bafo ninguém merece, né? Ninguém fala que o cara tem bafo. Ele começa a conversar, você vai embora, mas você não fala para ele que tem bafo. Ele fica com o bafo sozinho. E quando ele vê, às vezes isso influencia, né, toda a vida social dele. Então, a primeira coisa, diminuir a deglutição de bactérias e melhorar o hálito, a sua vida social, através de uma escovação diária da língua. Muito bem. Ó, quem tem filho conhece, né? Uma dedeira de silicone molinha. Tem, se ela foi feita para massagear a gengiva do nenê, né? O que é o velhinho desdentado? É o nenêzinho, não é isso? Ele volta a usar fralda, não é isso? Ele já não enxerga bem. A gente volta a ser o nenê. A vida é um ciclo, né? Então, por que não usar uma dedeira de silicone? Então eu oriento meus pacientes. Quando ele fica sem a prótese, tomando banho, algum tempinho, ele fazer um massageamento da gengiva para ajudar a remoção de células mortas, né? E fazer uma remoção, às vezes, de um biofilme que pode se depositar em umas áreas de reentrância, tá? Não vai machucar e vai oxigenar, né? Ativar a circulação sanguínea. Então nós estamos trabalhando no massageamento da fibra mucosa, estamos trabalhando na parte da língua. Ufa, pensei que o Osmar ia mostrar uma dentadura, uma prótese total. Já está aí. Só que aí você fica pensando, vou fazer uma pergunta e cada um responde mentalmente. Quando você pega uma fresa, uma broca, e você faz um ajuste no acrílico, você sabe polir esse acrílico depois? Você sabe tirar os riscos? Isso é importante. Porque eu estou cansado de receber próteses que foram ajustadas, que o paciente usa há anos, e eu vejo a marca da broca. Então, quem quiser fazer um excelente investimento, compre um torno. Um protesista precisa ter um torno. Para quê? Ele pode usar as borrachas, ele tem que conhecer a sequência, ele pode usar tira de lixa, que é super barato no Mandril, uma sequência de tiras de lixa. Às vezes a gente começa com a 150, depois vai para 600. Né? Quem quiser na internet tem o das lixas, ele importa umas lixas maravilhosas. Mas quem quiser gastar menos, tem também lá na casa de tinta, você comprar uma lixa e corta pequenininho, é excelente. E você vai, quanto maior a numeração, menor é a granulação. Então menos porosidade você vai ter, mais fisura. E você finaliza no torno. Aí você recebe uma prótese assim, ó, toda fosca, riscada. Imagine, se nós estamos falando de bactéria, se nós estamos falando de pacientes que eu quero diminuir as bactérias da boca, isso daqui é uma superfície que a bactéria adora. Ela ama rugosidade. E como é que nós temos que fazer? Primeiro, não deixe o seu paciente escovar a prótese total com pasta de dente. É proibido, porque toda pasta de dente tem abrasivo. Com o tempo, água mole e pedra dura tanto bate até que risca a prótese. Então o que eu vou oferecer para o paciente? Um sabonete de glicerina, né, sem abrasivo. E aí eu falo para o paciente depois lavar a prótese, pegar um pouquinho da pasta de dente, colocar por dentro e lavar só para pegar a menta. Então ele tem o hálito mentolado, mas não tem a fricção da pasta de dente sobre a prótese. Até participei de uma mesa redonda da GSK, sugerimos para eles trazerem a pasta sem abrasivo para o Brasil, que é maravilhoso para o paciente totalmente sedentado, inclusive para placas biorrelaxantes, aparelhos ortodônticos de acrílico, ou seja, o acrílico não pode ser friccionado com nenhum tipo de abrasivo. E aí as próteses totais vão durar muito mais, o acrílico vai ficar muito mais liso, a rugosidade superficial vai ser muito menor e principalmente o nosso paciente vai ter muito menos bactérias. Como eu estou muito envolvido com a internet, né, Cristiano? Eu estou muito envolvido, Cristiano aqui, meu amigo do Rio de Janeiro,
me trouxe para o mundo online, eu sou velhinho, eu publico muito. E tem muito protético orgulhoso, me mostra umas próteses maravilhosas na foto. Então eles pegam assim a escultura em cera, pegam a escova de dente, batem, ela fica cheia de pontinhos, né? Então aquela rugosidade, assim, como se fosse uma casca de laranja, super natural, um trabalho de artista lindo, fora da boca. Porque na boca, cada bolinha daquela é uma hidromassagem de bactérias. Elas estão lá deitadas naquela bolinha, com aquele saliva, passa a escova aqui em cima, elas abaixam. Então, pessoal, a prótese é prótese. E gengiva natural é gengiva natural. Então nós não podemos pensar em simular a natureza exatamente como ela é. Olha só. Aí você olha e fala assim, não, veja, desculpa, Osmar, você está errado. O cara é um porcão. Ele é porcão. A gente põe a culpa no paciente. Ok, ele escovava essa prótese, aí ele pulava aqui, ó. Aí ele escovava aqui e pulava aqui. Por que tem tártaro aqui e aqui? Por causa da escultura altamente rebuscada de fossas e bossas, que na natureza é muito lindo, mas na natureza essa comida vai embora, porque gengiva é gengiva e resina é resina. Então isso aqui passa a limitar o nosso paciente. Nós temos que dar próteses autolimpantes para esse paciente, não chamá-lo de porco, porque ele realmente tem a parte dele de limpeza, mas nós temos a nossa parte de promover uma prótese sem retenções de placa bacteriana. Então, como é que eu vou analisar? Se tiver uma escultura rebuscada, eu vou fazer um trabalho na técnica da clonagem terapêutica desenvolvida por mim e pelo professor Tomás Gomes. Nós procedemos terapias na prótese antiga, nós fazemos correções. E nessa foto, o que você vê? Fossas e bossas altamente pronunciadas, dificultando a higienização. E aqui eu acabei de reembasar e passei a broca ali, vou polir. Eu quero tirar áreas retentivas, eu quero tirar áreas côncavas, mas principalmente eu quero diminuir a quantidade de bactérias, fungos e material da boca desse paciente. Observando clinicamente, eu comecei a perceber, acredito que muitos colegas aí, clínicos também perceberam, que existem áreas de maior risco. E normalmente essas áreas de maior risco de deposição de tártaro são as áreas de saída das glândulas. Então aqui em verde nós temos a glândula sublingual. Essa glândula sublingual, essa saída da glândula bem nessa região, ela promove uma facilidade de deposição de tártaro, da placa bacteriana e consequentemente do tártaro. Então, essa é uma área de risco, assim como a parte palatina dos incisivos superiores e também a região da glândula parótida, ali, na região normalmente de primeiro, segundo molar, tá vendo? Então a gente começa a observar que as próteses, onde tem mais tártaro, olha só, bem nessa região. É lógico que essa papila ficou meio esburacada e aí depositou mais, mas as outras também não estão com uma boa estrutura. Mas o fato dessa glândula parótida ficar na saída daqui, bem próximo aos dentes, você tem uma facilidade de deposição. E aí eu conversando com o protético, meu amigo Carlos Henrique, da Odontogênese, que faz algumas próteses para mim, uma grande pessoa, infelizmente ele está viajando, não pôde vir. Eu liguei para ele e falei, Henrique, vamos mudar a nossa estrutura da nossa prótese nas regiões de risco, que seria a palatina dos superiores, a lingual dos inferiores e a região dos molares superiores. Ah, como é que você quer que eu faça? Não faça degrau, não faça escultura. Eu quero que o dente e a gengiva seja contínuo. Por quê? Porque vai ter realmente uma região mais propensa para a saída de saliva, mas inicialmente essa escultura
pode ser até agradável para o paciente, mas assim que começa a deposição, percolação, deposição de tártaro, começa a criar hábitos parafuncionais, porque a língua se descansa bem nessa região. Então vejam, a escultura é uma continuidade do dente da gengiva. Da mesma maneira, tem como apagar só um pouquinho a luz? É possível? Não tem como apagar, tem que pedir para. Então, pessoal, mas dá para ver aqui, ó, vejam, não tem degrau. É diferente da região dos prés para frente, não existe um degrau. Isso vai fazer, eu já tenho acompanhado, nós mudamos esse protocolo em torno de 1 ano e pouco, os pacientes retornam cada 6 meses sem tártaro a prótese. Né? Por quê? Porque tem uma autolimpeza. Essas regiões de risco, elas não depositam mais nenhum tipo de tártaro. Consequentemente, ele tem menor quantidade de bactérias. Ah, mas o cara é um porcão, hein? Ah, esse cara é porco. Não é não. Esse paciente tem 97 anos. 97 anos. Né, professor Denise? Já atendeu algum de 97? É um privilégio. Ter odontogeriatras aqui é um privilégio para mim. É o que o país precisa, né? Então, olha só. Um paciente desse, eu fiquei muito preocupado. Veio com o filho super cuidadoso. Eu mostrei assim, ele ficou chocado. Eu falei, olha, precisa limpar. Precisa ensinar o cuidador, ou ele, se for ele, mas também precisa dar uma prótese com autolimpeza. Então, qual que é a minha abordagem hoje? Ele vem, eu passo um jato aqui de óxido de alumínio para tirar tudo, e eu vou lá, vocês vão ver, eu tenho um filminho, e eu fecho essas papilas. Essas papilas têm que estar convexas. Então, esse paciente está correndo risco de vida ali, se ele continuar com essa quantidade de bactérias na boca. Então, quando eu percebo que essas papilas estão esburacadas, clinicamente, na prótese antiga, tá? Eu vou fazer técnica de nylon e vou fechar essas papilas. Nesse caso aí, eu estou usando a LF da Cota, que é uma resina de baixa contração, ela é bem rápida e ela tem até as artériazinhas. Ela é de nylon, mas ela tem aquelas artériazinhas. Então eu vou lá e vou fechar e dou uma polida. Só de fazer isso, no outro retorno, a quantidade de bactérias, mesmo se ele continuar com os mesmos hábitos de higienização, vão ser muito menores. Deixa eu passar aqui para você. Então aqui você vai fazendo a técnica de nylon, Eu acelerei um pouquinho porque é bem simples, né? Então você passa o líquido para descontaminar ali e você vai preenchendo todas as papilas. Eu diria que mais de 90% das próteses totais entregues tem papilas mal esculpidas, criando depósitos de bactéria. Por quê? Porque para você fazer uma papila dessa bem esculpida, você precisa ter uma cera mais dura do que a 7, mais dura do que a 9. Normalmente a gente fabrica a nossa cera, ou que nem o Tomás Gomes que faz a cera, né? Ou a Formaden. Tem algumas ceras no mercado onde você tem acréscimo de carnaúba, e aí você consegue uma dureza maior, e você consegue com os instrumentos esculpir e tirar por finas lamelas. Porque se você esculpe com a 7 ou com a 9, quando você vai passar o instrumento, ela tira muita cera e a papila fica esburacada. Então, eu estou sempre no intuito de diminuir essas áreas retentivas, amenizando fossas e bosses. E olha, aquela mesma prótese daquele paciente de 97 anos, olha o estado, cada pontinho preto desse, imagina se a gente olhar no microscópio, o que a gente vai ver lá dentro? De tudo, né? É um bicho para tudo que é lado. Mas é lógico que ele tem problemas, mas bordas finas assim, que não foram moldadas funcionalmente, faz a prótese se movimentar mais. Então eu tenho trauma sobre os tecidos. E aí eu abro o caminho para essas bactérias. Então, pessoal, vamos colocar um olhar, pensar na saúde geral do paciente. Por isso que eu fico muito orgulhoso de estar na GSK, que é uma empresa de saúde. Eu também gosto de promover saúde, por isso é que eu escolhi esse tema aqui hoje para vocês. E
aí nós vamos fazer como? Nós vamos tirar essa resina contaminada e fazer um reembasamento direto. Osmar, você reembasa com que resina? Eu não uso condicionador de tecido, né, Palhaço? Eu não uso resina resiliente e eu não uso silicone, ou seja, tudo que é mole eu não uso. Eu uso resinas rígidas, duras. Por quê? Porque eu quero fazer uma vez só e estabilizar os tecidos. Só que em vez de você fazer um reembasamento só preenchendo aqui, eu faço toda, como se eu fosse fazer uma moldagem funcional. Eu corrijo a borda antes, dá para ver aqui, ó. Se eu pegar esta prótese, colocar uma resina e reembasar, eu não vou obter essa borda larga para dar o selamento. Eu primeiro coloco resina externamente, numa fase borrachoide, levo lá para a boca, faço a recuperação da borda e depois eu reembaso. Aí eu vou ter o que? O máximo da retenção e estabilidade dessa prótese. E aí, pela técnica da clonagem, é só duplicar essa prótese, fazer seria uma moldeira individual, que é o clone, e depois eu moldo funcionalmente sem corrigir borda. Mas essa primeira terapia que eu faço vai fazer com que o paciente já tenha uma diminuição gigantesca de bactérias, porque ó, toda essa resina contaminada foi trocada. Essa resina para reembasamento direto tem uma durabilidade aí de 6, 7, 8 meses. Então eu estou promovendo saúde com a prótese antiga do paciente. Marcas comerciais: Tokuso do Japão, Uliner americana, Rebase 2, Neutroliner, são todas resinas específicas para rebase em boca. Não pegue a resina acrílica quimicamente ativada e leve, porque tem reação exotérmica, o monômero é muito forte. Essas resinas não têm muita reação exotérmica, essas resinas têm um monômero amenizado, são mais confortáveis para o paciente, ok? E uma durabilidade muito boa, porque elas são rígidas. Bem, aí nós vamos entrar na parte de orientação para o paciente. Logo na primeira consulta, porque se ele aprender que ele precisa escovar, e essa escovação é uma higienização mecânica, ele precisa ter uma escova que limpe, que tenha acesso às áreas, né? A Tânia acabou de mostrar uma individualização dessa escova. Aquele paciente que tem artrose, problemas nas mãos, você pode colocar uma bolinha de fisioterapia, você pode colocar um silicone tipo Zeta Labra e mandar o paciente apertar. Às vezes ele tem uma artrose, e aí depois você corta aquele silicone, inclui mufla, e com super bonder você cola, e ele vai ter exatamente a pega da mão daquele paciente, para que ele possa higienizar. Não vamos chamar ele de porcão, vamos dar condições para ele limpar a sua prótese, né? Então, a primeira coisa é nós analisarmos os limites, né, as limitações. Se ele tiver muita limitação, vamos ensinar o cuidador, e senão nós vamos dar oportunidade do que seria ideal que ele próprio conseguisse higienizar. Já na primeira consulta, já manda ele abandonar a pasta de dente, porque assim ele vai se habituando. Obrigado. Ele vai se habituando que ele não pode pôr nada que risque a sua prótese. E finalmente, que ajuda muito, né, as pastilhas efervescentes, elas já vão ter uma abordagem não só mecânica, porque ela é efervescente, o ácido cítrico, o bicarbonato, vai dar essa ação mecânica de remoção dessa matéria alba, mas também o próprio óxido, né, que são liberados do perborato, ele vai fazer uma parte de descontaminação também com o desinfetante. De quanto em quanto tempo você indica a pastilha? Depende. Eu customizo isso no meu consultório. Então, se o paciente volta, eu vejo, eu vou aumentando a frequência, tá? Eu não quero muita frequência se ele não precisa, mas ao mesmo tempo eu quero uma frequência se ele precisa. Então a gente inicia, normalmente é uma pastilha para as próteses duplas, se ele usa uma, é meia pastilha numa água morna, né? Você deixa ela imersa, vai ajudar. Então essa trilogia aqui de uma escovação mecânica,
sabonetes para não riscar, né, que não tem abrasivo, e a pastilha que tem essa ação mecânica química, associada a você remover buracos da próstata total, vai ser uma maravilha. O paciente vai se sentir muito melhor e também vai ter um risco muito menor dessas doenças que vocês viram agora há pouco. Então, se nós pensarmos na saúde geral, então vamos só dar uma recapitulada. Então, primeiro eu olhei com óleo de semiologista, fui lá, tudo ok. Agora eu vou olhar com óleos de protesista microbiologicamente. Vou tirar todas as coisas que estão parando, depositando comida, bactéria, fungo. Vou permitir que essa prótese seja o mais autolimpante possível. E finalmente, nós temos um grande parceiro, que é o paciente ou o cuidador, para que ele possa fazer a massageamento da gengiva, oxigenação da gengiva, limpeza da prótese, né, e escove a sua língua. E aí nós vamos ter realmente uma atitude de quem está cuidando não só da boca, mas do todo desse paciente, da sua saúde geral. Muito bem. Com relação à prótese, finalmente ele vai falar da prótese. Eu estou aqui e falo de bactéria, de fungo. Agora a prótese. Olha que prótese linda. Aqui nós temos uma caracterização por amálgama, como se eu tivesse uma amálgama que acinzentou o primeiro molar. Isso é conversado com o paciente. Aqui nós temos as papilas preenchidas por resina acrílica, onde você não vai ter nichos, depósitos de bactéria. Ela vai se autolimpar, a comida vai escoar, não vai ficar depositada ali. Aqui nós temos tudo conversado com o paciente, uma descalcificação, imitando isso pelo kit STG de caracterização de dentes. Mas olha essa escultura, não tem nada muito rebuscado de fossas e bossas. Ao mesmo tempo, nós fazemos alguns riscos no acrílico, porque o acrílico é artificial, ele devolve a imagem como se fosse um espelho. Então, se você fizer um sulcus assim, como se fosse um diamante, essa luz ela é dissipada para várias direções e não dá aquele reflexo no olho do observador. Então, ela é uma prótese tentando esconder a gengiva artificial. Mas eu não vou tentar dar características de gengiva natural, porque você vai ter os problemas que eu acabei de mostrar. Então, essa é uma prótese aqui de alto padrão, que a gente capricha na escultura. Mas agora eu vou analisar o que? Vou analisar a área basal desse paciente, depois eu vou analisar a DVO e depois eu vou analisar o biotipo da fibromucosa. Isso na primeira sessão. A área basal aqui daria uma palestra de algumas horas, né? Então, mas é importante estudar anatomia. Eu tenho alunos no meu curso que 10, 15, 20 anos de formado, aí você chega lá e faz uma pergunta de anatomia, é um mal-estar, né? E até eu tenho medo da harmonização hoje, né? Eu tenho medo que tenha profissionais aplicando alguma coisa no músculo que ele nem sabe que músculo que é. Eu não sou contra a harmonização, eu sou contra você pular fases. Existem áreas de base, uma delas é a anatomia. Imagine você ser operado por um cirurgião que não conhece a anatomia. Então, qual a anatomia do protesista que faz prótese total? Embaixo é um ossinho só. Só na mão, quantos ossos tem na mão? Aqui é um ossinho, chama mandíbula, estude a mandíbula. Em cima, você tem a maxila, estude a maxila. Eu estou falando isso porque sempre a mesma coisa. Vem as turmas e tem uma grande quantidade de alunos que não sabem anatomia. Então eles falam, Osmar, eu tenho dificuldade de delimitar a basal. Aí você fala, onde é o processo coronário da mandíbula? Como? Né? Parece que você falou um absurdo. Então estudem anatomia, que vocês vão saber delimitar a basal, porque ela se baseia em partes da anatomia que você vai seguir como referência, ok? Depois a análise da DVO. Eu acabei de vir aqui da exposição aqui em São Paulo, do Leonardo da Vinci. O único problema da exposição é que você sai meio humilhado, sabe? O cara fez tudo, meu. O cara não deixou nada para ninguém.
E eu assisti um filme dele que eu acho fantástico, ele bem idoso na cama, ele olha assim e fala assim, puxa, no leito de morte ele fala, estou indo embora, e tem tanta coisa que eu queria fazer. Eu fiquei impressionado com o final desse filme, porque é muito bacana quando uma pessoa de bastante idade tem essa gana ainda de trabalhar, tem essa gana de criar. E aí você olha os desenhos dele e você fala, ele estudou anatomia, não só estudou como dissecou. E correu riscos naquela época por dissecar. Risco de ser preso, de ser morto. Mas ele dissecou 30 e poucos corpos e tem desenhos fantásticos. Então, eu fico pensando, como eu estudei muito menos que ele, se eu estudar um pouquinho mais, eu já vou me destacar dos outros. Pense nisso. Eu falo para os meus alunos, estudem 15 minutos por dia. Deixa um livro na cabeceira. Tem o da professora Denise, aliás, a capa do seu livro, uma árvore assim, né, do Alzheimer, das doenças, é fantástico. Deixa ali do lado o livro da professora e leia 15 minutos por dia. Vocês vão ver daqui a um mês. Duvido que vocês sejam as mesmas pessoas. Vocês aprenderam. Aí troque de livro, aí põe o meu. Põe ali, vai só 15 minutos. Sabe por quê? Vocês vão se destacar? Porque a maioria não estuda nada. A maioria estuda muito pouco. Eu falei uma vez num congresso, é verdade. Eu acredito que eu faça parte dos 5% dos melhores dentistas do mundo. Eu tenho 33 anos de formado. Agora, eu nunca vou chegar nos 4%, porque eu não estudei tanto assim, entendeu? Ou seja, um pouco que você estuda, você vai para o topo da pirâmide. Mas quanto antes você tiver essa consciência e começar a estudar, mais rápido você vai subir. Esses que estão ali em cima, eles começaram muito antes de mim. Eu sou mágico aposentado, durante 10 anos eu fiz show de mágica pelo Brasil. Imagina se eu tivesse estudado odontologia, entendeu? Então assim, o tempo que me sobrou entre uma mágica e outra eu estudava. Eu estou aqui falando, virei professor. Por quê? Porque a maioria não estuda nada. Então vamos estudar, porque aí vocês vão ver que o dia a dia vai ficar muito mais gratificante. Porque o corpo humano é um mistério que precisa ser desvendado dia a dia. E como é que eu faço no paciente no consultório? Olha a minha harmonização. Eu faço harmonização com prótese. Eu duvido um caso de harmonização que tem esse resultado. E essa paciente não está com a prótese nova. Eu simplesmente peguei a prótese super desgastada que ela usava há 37 anos e fui trabalhando nela com resina acrílica, que é a técnica da clonagem. Eu recuperei a DVO, recuperei a base. Olha o rosto da paciente. E foi engraçado que eu publiquei cortando aqui na internet, tem os olhos, e aí falaram, não é a mesma pessoa. Me chama de mentiroso. Eu sou mentiroso, mas com a minha esposa, não como profissional. Sabe por que não é a mesma? Brincadeira, Daniel. É brincadeira, piadinha. A minha mulher lá no fundo, brincadeira também. Nem falei que eu vim aqui hoje. Então, pessoal, ela não é a mesma pessoa mesmo. Porque quando ela se olha no espelho ali daquele lado, e ela se olha no outro, ela mudou. A alma dela mudou. E esse é o maior preço, é o maior pagamento, aliás, que nós podemos ter. Então, como é que eu faço para analisar a DVO na primeira consulta? Eu faço uma coisa há muitos anos que serve tanto para marketing como para o meu planejamento, que chama-se simulação imediata. Então, por exemplo, a paciente chegou com uma DVO altamente alterada, digamos 7, 8 milímetros menor. Eu pego um pouquinho de serotinidade, coloco no final cruzal dos dentes, peço para ela morder. Você pode usar a técnica de Liro, do compasso do íris, ou visual, que é de Penny Fox, não importa. Você não morda até o final, aí, para aí. Aí você vai lá e fotografa o paciente de frente de perfil. Se tiver perda de suporte labial, pega um pouquinho de algodão, joga um spray de água com ar, não, spray já é de água com ar, senão não seria spray, ok. Aí você joga um spray, coloca assim no lábio e ó, modela. Aí eu acho que está faltando isso. Aí você vai lá e fotografa. Então o que acontece?
Você mostra para o paciente e alguns minutos depois você mostra essa foto e você explica para ela, olha, você tem essa perda do rosto, você está indo com o mento mais para frente, a ponta do seu nariz caiu, tá vendo como aqui você vai ficar? Ó? Olha o teu lábio altamente espraiado, achatado, a ponta do nariz se aproxima do lábio, e olha esse lábio que gostoso de beijar agora, seu nariz empinadinho, de gatinha você ficou, e já pega o cheque, entendeu? Não, o paciente, ele vai perceber o que você vai poder fazer por ele, e mais do que isso, você tem condições de vir com um compasso aqui, ó, e medir, e falar, bem, ela tem 5 centímetros de DVO, e eu acho que ela precisa de 6,2. Na ficha clínica você já coloca, recuperar a DVO até 6,2. Porque a gente sempre recupera a DVO na prótese antiga, para que você ainda tenha os testes se realmente essa DVO é a DVO funcional que você quer. E também você fotografa de perfil, olha a diferença. Isso com qualquer material, qualquer ser utilidade, qualquer algodão, então material barato, você faz, todo mundo hoje tem um celular, fotografa e você já mostra. Serve pra gente, nosso planejamento clínico na primeira consulta, você não fala, tá com a DVO baixa, não, na ficha já tem, precisa recuperar a DVO mais ou menos 12 milímetros, você já partiu de um número, e a partir desse número que você vai tentar resgatar, recuperar essa dimensão durante o tratamento na antiga. Essa simulação imediata. Muito bem. Agora, análise do biotipo da fibromucosa. Isso. Eu vou pedir atenção aqui, ó. Vou deixar o microfone aqui. São suas mãos, então. Não sei se não der para ouvir o som. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, da câmera, um papelzinho com uma bolinha. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. O biotipo resiliente. Então você tem uma espuma. Se você tem resiliência, uma fibromucosa resiliente, olha o que acontece, por exemplo, se eu vou fazer uma moldagem compressiva, ó. A minha prótese vai ficar assim. Se eu fizer uma moldagem sem compressão, minha prótese vai encostar aqui. Então essa primeira biotipo da fibromucosa resiliente tem que ser mapeado aonde você tem. Aí você, dependendo da filosofia, você pode falar, eu quero para esse paciente fazer uma moldagem compressiva, por exemplo, de acordo com o Tadashi Tamaki, a fibromucosa resiliente, assim sendo comprimida no máximo, vou ter o máximo da retenção e da estabilidade. E a segunda, ó, eu vou em busca da bolha perfeita, da bolinha perfeita. Não. Essa aqui, ó. Obrigado. Essa aqui é perfeita. Esse tipo de biotipo é totalmente diferente. Ele é liso e duro. Então vejam, se eu for fazer uma moldagem compressiva, não vai acontecer nada. Se eu fizer uma moldagem sem compressão, também não vai acontecer nada. Qual que é a melhor? Imagine vocês. Imagine vocês que você tem um torus e você tem a resiliente, você tem diferentes biotipos. Se eu moldar assim, sem aliviar a moldeira, eu posso ter básculas, machucados. Então, é muito importante você identificar o tipo de fibromucosa que você tem. Agora eu vou precisar de alguém que não tenha medo de mágica. Tem alguém que não tenha medo de mágica aqui? Alguém não tenha medo de mágica? Tem. Carol, eu acho que a gente combinou aqui. Washington, você tem medo de mágica? Não. Ó, vou mostrar aqui um coador aqui, ó. Vou mostrar um coador aqui. Você vai ter que pegar o que tem aqui dentro. Você não me diz nada. Você vai pegar que você vai ser tirado, você vai dizer o que tem aqui dentro. Agora que não tinha medo, não tinha medo. O que você acha que é? Com respeito.
aqui o terceiro tipo de fibromucosa. Eu fico aqui embaixo, O terceiro tipo de fibromucosa, aqui é uma massinha de modelar. Então vamos imaginar que aqui nós temos a nossa gengiva. E geralmente isso é uma gengiva, tá, pessoal? Isso aqui é uma gengiva. E aí você tem, imagine que aqui é o osso e aqui é a gengiva. É uma gengiva flácida. Então, se eu pegar e fizer uma moldagem sem alívio, o que vai acontecer? Deformar essa fibromucosa, e é diferente da resiliente, olha só, ela vai voltando muito lentamente. Tem artigos científicos que diz que demora em torno de 90 minutos para ela voltar para a posição original. E nos idosos mais. Significa que eu preciso identificar as áreas flácidas para que eu prepare a minha moldeira individual aliviada, e eu faço até perfurações para diminuir a pressão hidrostática, para quando eu moldar essa fibromucosa flácida, eu não deforme, porque se eu a deformar assim, eu vou estar levando uma pressão aos tecidos, pressão leva à reabsorção óssea. Então é importante que a gente faça um mapeamento na primeira sessão, um mapeamento como esse, super simples, aonde estão as superfícies duras, aonde estão as superfícies flácidas e aonde estão as superfícies resilientes. Porque dependendo desse mapa, no dia da moldagem funcional, eu vou preparar a minha moldeira para um tipo de moldagem chamado seletiva, onde eu vou tentar comprimir o máximo a biotipo resiliente, vou tentar deformar o mínimo a fibromucosa flácida e vou evitar básculas nas fibromucosas lisa e dura. Então, esse mapeamento é muito importante, porque se, por exemplo, eu observar que toda a superfície é lisa e dura, eu posso fazer uma moldagem sem aliviar a minha moldeira, ok? Mas se tiver flacidez e resiliência, eu já tenho que pensar em equalizar as forças para obter o máximo da retenção e estabilidade. Então, resumindo, a minha conduta clínica na primeira consulta de prótese total passa por esses tópicos. 1. Examinar lábios, língua, bochechas, rebordo, pesquisando a existência de alguma patologia. 2. Planejar a redução do máximo de acúmulo de matéria alba, bactérias e fungo da boca do paciente da prótese, pensando na saúde geral desse paciente. 3. Planejar a prótese nova, analisando a área basal, o tipo do biotipo gengival e a DVO que eu quero restabelecer, porque a DVO ela é responsável não só pela função, mas também pela estética facial, como vocês viram. Pessoal, aqui em cima, se vocês quiserem me seguir, eu estou aqui, professor Osmar Castro, no Face, no Instagram e no YouTube. No Telegram, Prótese Total na Clínica, se você quiser receber as minhas postagens pelo celular, direto pelo celular, para que elas fiquem todas agrupadas. E eu tenho um canal que eu comecei de brincadeira e hoje ele me dá muita felicidade. É um canal para pacientes, que eu dou dicas para pacientes. Eu dou dicas para ele reconhecer um profissional. Às vezes ele mora longe, está lá no Amazonas. Como é que ele vai reconhecer um profissional se ele sabe fazer uma prótese total bem feita? Então eu dou dicas, eu falo da borda da prótese. Então, se vocês querem saber o que eu falo para os pacientes, as dicas, hoje nós estamos, daqui a pouco, acho que semana que vem atingimos 70 mil inscritos e 5 milhões de visualizações. Que para um canal de saúde para o youtuber não, porque ele faz, um cara toma um tombo, bate a cabeça, é 1 milhão de visualizações. Mas na área de saúde, eu estou muito feliz porque os pacientes me agradecem demais. Eu estou tentando levantar o nível da prótese total no Brasil, informando, lógico, os meus alunos, mas também informando os pacientes. Porque eu falo que, infelizmente, nós temos 26 milhões de acidentados totais no Brasil, e esse número está aumentando, isso sem contar os recém-nascidos. Então é um número muito grande de gente que perderam os seus dentes, mas além de perder os seus dentes, eles estão perdendo o seu osso. Então eu sempre digo nas redes,
Por que a enxertia está evoluindo tanto? Por que tantos materiais de enxertia? Por que tantas técnicas avançadas? Por um motivo, porque está se perdendo muito osso. Senão não avançaria tanto essas técnicas. Mas por que está se perdendo muito osso? Porque faz prótese total. Eu falo, o que faz perder osso não é a prótese total. O que faz perder osso é a iatrogenia. Uma prótese total bem feita, ela tem de 5 a 10% a perda óssea do que uma prótese total mal feita. Então o meu objetivo é elevar o nível da prótese total, fazer com que as pessoas não cortem as fases, se preocupe com toda essa parte da microbiologia e principalmente ao instalar uma prótese total, devolver a saúde, a função e a estética e dar um pouquinho de alegria para esse paciente, para que ele possa efetivamente ser reintegrado à nossa sociedade. Muito obrigado a todos, um ótimo congresso. Muito obrigado, professor. Eu queria abrir agora para perguntas e respostas, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer. Ninguém? Obrigado. Meu nome é Álvaro, sou de São José dos Campos. O senhor comentou ali um certo slide para evitar o uso da resina acrílica autopolimerizável direto na boca, aí, né? No conserto da PT. No caso, quando a gente já está com a moldeira individual realizada e precisar fazer ali um aumento dos bordos, aí pode ser usado a resina acrílica normal? Ok, antes eu quero te responder que eu uso a resina acrílica ativada quimicamente quando são pequenas porções. Por exemplo, às vezes uma prótese total superior, você fez tudo direitinho, moldou, ela chega sem retenção. E isso acontece porque, principalmente o palato ogival, ele é muito curvo. E como a polimerização de resina, você tem a contração da polimerização, você afasta e cria um gapzinho lá atrás. Então, antes de falar, agora eu vou ter que reembasar minha prótese total, mandar para o protético, eu asperizo a região posterior, preparo um pouquinho de resina quimicamente ativada e comprimo. Às vezes isso salva a prótese. Só que é uma área pequena, entendeu? Que nem fazer um provisório. Você fala, nossa, mas como é que eu faço? Eu faço a técnica da bolinha, eu ponho lá a resina acrílica na boca. Se o paciente morresse, ele estava perdido. Mas quando é uma área muito grande, que você vai ter uma quantidade de monômero muito grande, uma reação exotérmica, eu não indico que você tenha as resinas específicas. No caso da sua pergunta, se você fez uma modelo individual e você vai ter que aumentar ou diminuir, você usa o próprio modelo anatômico que você fez para fazer ali. Mas se você quiser fazer como a gente faz na clonagem antiga, você pode colocar a resina, por exemplo, na parte externa da borda, a resina para reembasamento, essas Tokuso, Poline, só que em vez de você levar para a boca e fazer o movimento, senão você vai tirar ela inteira, o que você faz? Você espera ela chegar na fase plástica quase borrachoide, e aí você faz os movimentos. Então você vai estar corrigindo a borda com resina, e depois quando você colocar o material de moldagem, ele vai dar uma boa borda, tá? Então, ou seja, a resposta é, quando são grandes áreas, sempre a resina específica para embasamento. Pequenas áreas, não tem problema, você pode fazer pequenas correções na prótese total, tá bom? Obrigado, Igor. Oi, professora, sou Rosane. A respeito da escultura na prótese total, qual é a sua opinião sobre a reprodução das rugosidades palatinas na total superior? Rosane, né? Rosane, 100% das minhas próteses totais, elas vêm com a escultura da rugosidade. Mas voltando um pouco àquilo que eu tinha falado, que natureza é uma coisa e prótese é outra, eu vejo às vezes umas rugosidades lindas, mas aquilo lá é um voodoo na boca do paciente tão alta, né? Então, da mesma maneira, essa parte de evitar grandes concavidades e convexidades, eu peço para o protético fazer uma rugosidade suave, e todo dia da instalação eu falo o seguinte, olha, você vai sentir um alto relevo. Se no próximo controle, daqui a uns dias, você acostumou, vamos deixar. Se você não acostumou, não tem problema, eu vou deixar isso. Cada 10 que eu instalo, um eu removo.
E por que seria bom isso? Primeiro, porque você dá uma posição de descanso para a língua que é atrás dos incisivos. Não sei se vocês repararam aquele slide da minha prótese total superior, que eu tirei o degrau para o palatino. Eu desgasto os dentes, eu que monto os dentes, eu desgasto no sentido vestíbulo palatino, para que a escultura ela não fique muito volumosa ali e a língua possa acomodar. Porque a língua também pode deslocar a prótese total se você tem muito resina nessa região. Então a resposta é, eu faço muito suave. Se o paciente não se adapta, eu tiro, porque eu quero que ele ajude a descansar a língua ali. E outra coisa que tem a rugosidade é o seguinte, sabe quando você está andando assim no shopping, tudo granito, e você vê aquelas tiras de lixa para não escorregar, não tem? É a mesma coisa aqui. Porque muitos pacientes falam, não gosto de total, palato, recalque, porque me tira o paladar. Mas o paladar está na língua, nas papilas gustativas. Aí eu fiquei pensando, por que tanto o paciente fala isso? Aí, tomando um vinho, na verdade eu já estava na quarta, quinto copo, eu tive um insight. Porque às vezes a gente está tomando vinho e a gente faz assim, ó. Então, essa disparada da língua contra o palato, se você tem a rugosidade, dá um break. E você dispara mais o sabor do alimento. O sabor vem da língua, mas se eu conseguir comprimir essa língua no palato, sem escorregar, dispara mais o sabor. Por isso que eu indico. Ok? Obrigado a vocês. Alguma outra pergunta? Bem, professor. Eu ouvi o senhor falar, me corrija se eu não ouvi completa a informação, o senhor não usa reembasadores macios, né? Em nenhum caso, nunca, jamais? Nunca, diga nunca. Eu acho o seguinte, se você tem, por exemplo, um tratamento por implantes, que você tem que esperar a osso-integração, eu faço muito barra clipe com 2 implantes. Eu não uso. Eu alivio a prótese depois do implante internamente e deixo ali sem reembasar, tá? Porque eu reembaso antes a prótese, ela já está adaptada. No resto eu nunca uso. Por quê? Porque eu acho que são materiais não evoluídos na odontologia, são caros e são ruins. Por que são ruins? Eles não grudam na resina acrílica, eles sofrem lixiviação, que é a perda de propriedades plasticizantes e absorvem água. Então eles perdem aquela maciez, eles sofrem essa contaminação por corante alimentício, ou seja, ele se degrada na boca muito rapidamente. A Tânia tem um slide que ela me forneceu de um paciente que tinha a base toda prensada em laboratório com silicone, e o paciente usava Listerine e ficou azul a prótese. Azul. Ou seja, ela está absorvendo aquele líquido, aquele corante. Então, mas eu mudei um pouco a filosofia do meu reembase. Porque quando eu reembaso, lembra das 3 tipos de fibromucosa? A minha técnica chama reembasamento direto funcional seletivo. Eu antecipo a moldagem funcional para o reembasamento. Então, quando eu vou reembasar, eu recupero a área basal, desgasto as áreas plásticas, furo, e como se eu fosse fazer uma moldagem funcional. E eu mudei a fase do material reembasador. O fabricante manda você reembasar, esperar a fase plástica. Eu não. Eu coloco ela na fase arenosa, quando ela está ainda mais molinha. Por quê? Porque eu quero que seja como se fosse uma moldagem funcional. Aí, ela extravasa pelos furinhos, ela não deforma. Eu tiro da boca sempre na fase plástica, tiro os excessos e volto para a boca. Então, o meu reembasamento, ele é funcional, ele não deforma e mais, ele estabiliza os tecidos. Ele estabiliza os tecidos. Então, lembra que eu falei? Quando o paciente chega com uma prótese assim, ó, ele tem uma prótese que estava deformada aqui, a fibromucosa. O certo seria você tirar a prótese dele, esperar 1h30 para a fibromucosa flácida voltar para a posição e você fazer a moldagem funcional. Aí eu pensei, mas e se eu conseguir estabelecer ela bem estável, essa flácida, antes do reembase? Eu tiro e vou fazer minha moldagem funcional. Então a filosofia é um pouco diferente, é não deformar desde o reembasamento. Aí sim eu posso usar um material rígido, mas como ele chega muito fluido,
ele não vai deformar os tecidos, ele vai estabilizar os tecidos até a moldagem funcionar. Tá? Então eu não uso esse tipo de materiais porque eu acho eles caros e ruins. Todos os materiais que você tem que reembasar cada uma semana, 10 dias, porque ele fica descolando, você nunca estabiliza os tecidos. Cada hora que